Vamos lá, o que eu separei para vocês aqui. Primeiro, você tem que ter um repertório. Quando eu falo de trabalho escravo, o que você pensa? Quais são as ideias que vêm na sua cabeça? A primeira coisa que eu separei aqui é o que diz a Constituição, que diz o Código Penal. Por quê? Porque isso vai estar lá no texto base, cara. Entendeu? Como é que eu vou te mostrar como a gente pode utilizar isso aí para o nosso benefício na hora de escrever? E diz o seguinte, ó, vem comigo, ó, tá escrito aqui, ó. Segundo o Código Penal brasileiro, é considerado trabalho escravo qualquer, e eu disse qualquer atividade cujas condições do trabalhador atentem contra a dignidade humana. De acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, é crime submeter o trabalhador a condições degradantes, jornada exaustiva, servidão por dívida ou qualquer tipo de trabalho forçado. Aí tu começa a pensar, eu conheço algumas pessoas que trabalham dessa forma. Pois é, né? E aí? Tá no Código Penal que não pode. Mas se ele não trabalhar assim, ele não vive. Então, esse é um outro problema. Sacou? Certo? Você conhece algum professor, quer dizer, algum trabalhador que trabalha dessa forma? Não. Certo? Eu conheço alguns. Beleza? Vamos lá. Próximo. Separei um filme. Se você não assistiu esse filme, fica a dica. É um baita filme. Certo? Fala 12 anos de escravidão. Ele é de 2017, não é um filme tão antigo assim. E fala sobre, vencedor do Oscar de melhor filme e melhor roteiro adaptado em 2018. 12 anos de escravidão é baseado na história real de Solomon Northup. É um homem negro, nascido livre no norte dos Estados Unidos, que é raptado em uma viagem a trabalho e escravizado no sul do país por 12 anos. Professor, mas precisa escrever mais coisas sobre o livro? Não, o que você precisa saber é citar o livro. Você vai entender como isso pode nos ajudar lá na frente, tá bom? Vamos ver mais um repertório? Vai lá. A Escravizaura, livro canônico da literatura brasileira. Todo mundo já ouviu falar na Escravizaura. Professor, mas eu não li ainda. Não precisa ter lido o livro, mas saber que ele existe, ele trata sobre escravidão, né? Olha o nome, a Escrava Isaura, né? Tem a ver com escravidão, né? Bernardo Guimarães, publicado em 1872, é adaptado como novela de televisão pela Rede Globo em 76 e pela Record em 2004. Isaura é filha de mãe negra e pai português e tem a pele clara. Só para você contextualizar rapidinho, você não precisa entrar em detalhes. Saber que existe, saber utilizar isso ao seu benefício vai garantir alguns pontos extras na sua redação. Trouxe uma de Monteiro Lobato aqui, ó. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fez parte da minha infância o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem é? A tia Anastácia. A tia Anastácia, ela era a única personagem negra que era servente, serviu a dona do sítio. Entendeu? Tia Anastácia, personagem de Monteiro Lobato, confinada à cozinha, onde trabalha a serviço de uma família branca, apresentada como negra de estimação, que carregou Lúcia em Pequena, onde está escrito Reinações de Narizinho, tá? Cujas histórias são frequentemente desqualificadas pelas outras personagens. Então ela sofria, apesar de não ser uma coisa tão aberta, mas ela tinha uma condição análoga ao escravo. Então você pode citar isso. Por que você pode citar? Porque choca. O cara fica pensando, eu nunca tinha pensado na tia Anastácia como escrava. Tá vendo? Você teve uma percepção diferente dos demais. Isso garante originalidade. Próximo. Eu trouxe também um livro bem famoso chamado Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Uma das obras sobre escravidão no país mais emblemáticas foi publicada pelo sociólogo Gilberto Freire em 1933. O livro aborda o Brasil colonial e aspectos da vida familiar, dos costumes públicos e privados, das mentalidades e relações étnicas, além de analisar a arquitetura da Casa Grande e sua representatividade elitista, bem como a senzala e outros elementos que compunham a sociedade brasileira na época e foram importantes para a formação cultural do país. Se você não leu, vale a pena ler. E, volta e meia, esse livro aparece na leitura obrigatória. Fica a dica. Você usar a leitura obrigatória como base da sua redação só te garante pontos extras. É só alegria. O Enem gosta, apesar do Enem não ter literatura dirigida, né? Mas, por exemplo, Federal de Santa Catarina, que adora quando você faz isso, a CAF adora quando você faz isso, Federal do Paraná, fica felizão quando você consegue colocar os livros da literatura obrigatória dentro da tua redação.
Muito legal, muito bom. Então, adquira esse hábito, tá?